Boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação retornar a esta casa, compartilhando com vocês algo do que temos estudado, do que temos recebido da doutrina dos Espíritos. Peço a Jesus que envolva-nos com seu pensamento, se faça presente em nossos corações, Ele que prometeu estar conosco nessas ocasiões, nunca nos abandone em momento algum. Para as reflexões dessa noite, eu gostaria também de pedir a Ele que guie as minhas palavras para que eu não me afaste da verdade, pois é um tema um pouco sensível e o nosso personalismo às vezes tende a desviá-lo do caminho certo. Peço a Ele que nos ampare, também aos benfeitores desta casa. O título que eu atribuí a essa palestra é Construindo a Nova Terra. O tema da reflexão, então, seria sobre o processo pelo qual estamos transitando em direção ao mundo de regeneração. Mas eu escolhi este título, Construindo, porque o meu objetivo aqui é ressaltar o papel que nos cabe, porque nós temos sido muito bem informados do papel que cabe ao Cristo, que cabe aos Espíritos que dirigem a nossa evolução, mas às vezes passa despercebido o papel que cabe a cada um de nós encarnados, nesse processo tão complexo que é uma transição planetária. Para a gente poder entender do que se trata esse assunto, nós temos que nos lembrar que a doutrina dos Espíritos, ela nos revelou que o universo caminha desde a partícula subatômica, mais ínfima até os arcanjos, tudo caminha em direção a Deus. Tudo tem uma orientação e tudo é atraído pela força do amor do nosso Criador. Não é possível violar esta lei, que os Espíritos chamaram de lei do progresso. Ela é, de certa forma, então, inevitável, porque a força de atração do nosso Pai é imensa para nós. Porque somos, em nossa constituição, divinos, nós trazemos algo dele próprio, então é natural que tenhamos essa atração por ele, essa atração pela verdade e pelo amor. Só que isso não se aplica apenas aos espíritos, mas também às casas planetárias em que os espíritos moram temporariamente. Os espíritos da codificação nos ensinaram então que o progresso se aplica individualmente a cada um de nós, mas se aplica também à grande escola da vida, que para nós, por enquanto, tem sido o planeta Terra. Em outros tempos do passado, talvez tenha sido outros planetas, e talvez no futuro venhamos a nos mudar daqui também. Mas por enquanto, estamos aqui situados. E como ocorre este progresso? Os Espíritos, ao comentar uma frase muito bonita do Cristo, ele pronunciou no seu diálogo com Nicodemos, quando ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Esta frase foi difícil para as doutrinas religiosas explicarem, porque nós tínhamos parcos conhecimentos de astronomia, então só mais recentemente ela pôde ser esclarecida. Jesus queria nos dizer que quando pela noite levantamos o nosso olhar ao céu e vemos aquela infinidade de estrelas, ele diz que, e a doutrina dos Espíritos esclarece, cada uma daquelas estrelas, daqueles pequenos brilhos, que é uma ínfima parte que nosso olho consegue ver. Ali há vários planetas. Em cada um desses planetas a vida está presente em todo o universo, sem exceção. Não há lugares em que ela esteja ausente, porque Deus está presente em todo o universo. E Deus é vida. Então isso abre a nossa dimensão para a pequenez da Terra diante do universo, mas também a grandeza da missão que cabe a cada espírito caminhando em direção a esse infinito. Então os espíritos, ao nos contarem sobre a classificação que os mundos têm na evolução infinita, que está
no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dão algumas classificações que basicamente são os mundos primitivos, onde se iniciam os primeiros labores evolutivos do espírito, o mundo de provas e expiações, que é este em que vivemos hoje, no qual o mal ainda predomina, a rebeldia, a revolta ainda é muito presente, mas estamos aprendendo. Depois passamos ao mundo regenerador, o mundo de regeneração, que em si é um mundo intermediário entre a fase de prova e expiação e a fase seguinte, que é dos mundos felizes. O mundo de regeneração, então, é um período de árduo trabalho, um trabalho mais interior, de construção do espírito, ao molde que nós recebemos na Terra, que é o Cristo de Deus. Então, depois os mundos felizes e, então, ao final, os mundos celestes, que estão plenamente purificados e até desmaterializados, algo que nós ainda não podemos compreender. Essa seria, então, a escala pela qual percorrem as casas planetárias. E os espíritos nos dizem que a Terra, por enquanto, vive ainda um mundo de provas e expiações. Só que isso começou a mudar. Iniciou-se essa mudança no século XIX. O advento do Consolador Prometido, da doutrina dos Espíritos, estava inserido no planejamento evolutivo da Terra para iniciar os trabalhos da transição. A tarefa, então, de Allan Kardec era das mais profundas, porque ele recebia do alto um conjunto de ensinamentos que não era deste nível evolutivo, é de níveis mais adiantados, mas que a misericórdia do Cristo resolveu antecipar para nós, para nos habilitar a fazer esta transição, este caminho. E sobre isso nós temos alguns relatos na codificação, várias mensagens espirituais. E por ser um tema que mexe um pouco com a nossa emoção, mexe com tendências, inclinações que trazemos, há infelizmente muito sensacionalismo da nossa parte ao ler estes relatos. E muitos espíritos, muitos encarnados se dedicam a divulgá-los com este tom chocante. Mas nós aprendemos dos espíritos que a transição planetária não é para chocar. Ela não tem essa finalidade. E as revelações que a antecipam, as profecias, também não têm este propósito. Porque muitos de nós trazemos uma culpa milenária, talvez ainda de outros planetas, de vidas e vidas violando a lei de Deus. Em razão disso, nós às vezes sentimos uma necessidade de passar por determinados sofrimentos. Então, quando acontecem tragédias e desastres, muitos de nós até se alegram intimamente. Naturalmente, os que não estiveram no desastre, né? Mas eles se alegram porque parece que vê uma realização de algo, uma necessidade da criatura de expiar. Então nós temos a ideia e trazemos essa ideia de que este período em que vivemos é um período de desastres, de cataclismos, de terremotos e por aí vai. Mas, segundo os Espíritos nos informam, não é dessa natureza o processo de transição. Porque o processo que ocorre é um processo interior. A transição, ela se dá no reino dos corações. A Terra passa por uma evolução material, mas essa evolução é multimilenária e segue o seu ritmo. Quando o Cristo disse sobre os tempos chegados no seu sermão profético, este momento em que vivemos hoje, ele não se referia a coisas fora, eram coisas dentro. Coisas que estão acontecendo então no coração de cada um de vocês. No coração de cada um dos encarnados e também no coração dos desencarnados que compõem a população espiritual da Terra. Então as desordens, as desavenças, os conflitos surgem e nascem todos dentro, porque eles têm origem ainda na nossa rebeldia perante as leis do Criador. Então nós necessitamos começar a olhar para esta fase em que vivemos para dentro. Nós necessitamos olhar para dentro. Não precisamos esperar fatos miraculosos fora, porque eles não acontecerão. Naturalmente acontecem, eventualmente, mortes coletivas, determinados desastres, mas isso é natural. É da história da Terra que seja dessa forma.
é que hoje, como nós temos uma visibilidade maior, uma facilidade de comunicação, tudo fica grande demais. Mas não está fora da média. Mas há algo sim que está fora da média, que é esta inquietação que eu creio que todos vocês estejam sentindo nestes tempos, que os espíritos sentem. Então, qual é a origem ou como se dá este processo de transição planetária? É necessário vermos isso para descobrir o nosso papel neste período. Porque disse para vocês agora há pouco que a lei de progresso ela é inviolável. Ela se cumprirá, porque é uma lei do Criador. Nenhum de nós tem o poder de criar obstáculos permanentes ao progresso. Mas isso não quer dizer que o progresso se dê sem o nosso consentimento. E aí que entra a grande questão desta fase. Porque outra lei que os Espíritos revelaram é a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio. Talvez a das mais sagradas e mais misteriosas que o Criador estabeleceu na criatura. Porque o livre-arbítrio, a lei de liberdade, ela confere ao espírito imortal um poder, uma capacidade de negar o seu próprio Criador, de ir contra a própria fonte que lhe deu origem. A liberdade permite isso. Porque nós não tendemos para o bem ou para o mal. Não há essa tendência em nós. Nós construímos isso ao longo da evolução e pela liberdade, pelo conhecimento da verdade e a vivência do amor, nós vamos percebendo qual é o caminho certo. Mas não necessariamente se dá de forma tranquila. E é em razão da existência do livre-arbítrio que o processo de transição planetária é cheio de possibilidades que não estão fechadas. Às vezes a gente ouve falar de algumas datas, de alguns tempos marcados com uma certa determinação bastante grande, mas sabemos que são meras aproximações, porque não é possível aos espíritos, mesmo superiores, percurstrarem o coração de cada um dos bilhões de espíritos que vivem na Terra para saber quais decisões eles vão tomar. Se eles vão aceitar a verdade hoje, ou na semana que vem, ou daqui 100 anos. Não é possível. Tanto que Jesus, no final do seu sermão profético, ele disse assim: a respeito daquela hora e dia, a hora e dia da transição, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, apenas o Pai. Ou seja, nem Jesus disse que saberia qual é o momento. Eu tenho para mim que talvez ele saiba, mas pela sua humildade ele disse que não. Mas isso nos revela como o Cristo nos respeita. Porque ele está dizendo, olha, vai haver uma mudança, porque é da lei do meu Pai que seja dessa forma. Mas quando ela vai acontecer eu não sei. Porque os meus irmãos têm liberdade. Nós podemos escolher se é hoje, se é amanhã, ou se daqui a muito tempo. Então, quando nós nos deparamos com esta precisão muito grande em datas, temos que desconfiar, elas às vezes servem de balizas para as nossas atividades e para as nossas compreensões, mas não podemos tomá-las ao pé da letra como uma coisa rígida, porque assim não acontece. Então, é este o ponto do livre-arbítrio que eu gostaria de ressaltar para vocês. Porque todas as comunicações que temos na codificação sobre esse período e outras mais recentes assinalam com uma confiança muito grande de que a Terra vai ingressar numa fase melhor, numa fase de regeneração. Os espíritos dizem isso como concluído. E será dessa forma. Mas eles só não dizem quando. E é aí que entra a nossa participação. Porque o mestre está naturalmente trabalhando na sua posição de governador deste planeta. Os seus ministros e os espíritos superiores estão trabalhando. Eles estão derramando sobre a terra toda a força da sua virtude e do seu amor. Mas nós podemos ainda dizer não. E é aí que entra as dificuldades que podemos passar. Mas para a gente entender como que Jesus está fazendo a transição planetária, pelo menos aquilo que sabemos, né? Porque nós não temos condições de nem compreender como é este processo ou como ele se dá nos seus detalhes.
Mas o que sabemos, que está nas mensagens da codificação, é que a transição planetária opera-se por uma mudança na população planetária. Então, o teor dos espíritos que aqui vivem hoje e que viverão daqui 100 anos está sendo modificado. Jesus está removendo da Terra espíritos que não compreendem mais as lições deste planeta, que esse planeta pode oferecer, e estão como aqueles alunos em determinadas escolas que não conseguem acompanhar mais a classe. Eles não entendem a professora, não entendem os seus colegas, ficam criando confusões, sentem-se mal por estarem inferiores naquela classe. São esses que Jesus está deslocando para outras escolas planetárias. E ao mesmo tempo, o mestre então está trazendo de séries mais avançadas espíritos que nos trazem muitas lições e muitas experiências. Então são os espíritos mais adiantados. Então ele vai fazendo este movimento de mudança da população da Terra. Só que naturalmente ele não vai remover toda a população da Terra e colocar espíritos bons, porque aí já seria uma transição, não, seria uma mudança geral e a gente não aproveitaria. Então, nós temos que perceber não tanto os que estão vindo, os que estão saindo, que vão definir o processo, mas a grande massa dos que estão indecisos, que ainda não sabem qual caminho escolher. Eles não são eminentemente maus, não são fascinados pelo mal, mas neles também não há o bem construído. Eles estão indecisos. E este é o maior grupo de pessoas que existe na Terra hoje. Eles são hipnotizados pelas falsas crenças e os falsos valores da Terra, mas não também agravam a um nível que gera maldade. Eles estão ali no meio termo. E são muitos. Os devotados ao mal são uma quantidade bastante expressiva ainda. E os que já estão trabalhando no bem também. Só que o maior grupo é desses indecisos. Talvez nós estejamos neste grupo. Nós ainda estamos refletindo que caminho percorreremos. Será que vou? Será que não vou? E é para esses que nós temos que olhar. Porque nós aprendemos, e aqueles que leem os romances espíritas, há muitos deles, muitos de alta confiabilidade. Eles nos relatam que há no mundo espiritual, ou pelo menos havia há umas décadas atrás, determinadas faixas vibracionais, vamos dizer assim, muito baixas, de espíritos muito materializados e verdadeiramente devotados ao mal. Isso existe. Não estamos nos referindo a demônios, nada desse tipo, porque sabemos que isso não existe. Mas espíritos ainda que insistem em trabalhar contra Jesus. Eles existem. Só que o que a espiritualidade fez nos últimos 60 anos? E nós podemos ver isso hoje. Ela determinou a reencarnação compulsória de muitos desses espíritos para a Terra como uma última oportunidade de redirecionarem os seus destinos. Então nós percebemos ao longo do século XX que a população da Terra aumentou muito. Nós saltamos de 2 bilhões no início do século e hoje nós estamos quase nos aproximando a 8 bilhões de encarnados. E nesse período, especificamente a partir da década de 50 e 60, uma grande quantidade de espíritos de baixo teor moral encarnaram. E aí nós podemos ver que houve uma grave depreciação dos costumes, dos valores, as máfias, a criminalidade, os problemas de urbanização, o desaire na cultura que se depreciou muito, o desequilíbrio das forças sexuais. Tudo isso surgiu, as drogas também surgiram nesse período, em grande escalada nessa fase, porque foi obra desses espíritos, que estão aqui em última chance. E aí, nós podemos imaginar, mas então como é que é essa meta, essa lógica de Jesus, né? Ele quer fazer que a gente melhore e ele manda esse tanto de gente atrasada, tanto de espíritos ainda fixados no mal. Mas veja, o mestre está querendo dar a eles outra chance. E na verdade essa chance é para todos nós,
Porque encarnar numa época de transição planetária é uma das grandes provas do espírito que lhe permitem dar verdadeiros saltos evolutivos. Então eu posso dizer para vocês, com uma certa certeza, uma certa probabilidade alta, de que talvez esta encarnação de vocês seja a última ou uma das últimas nessa fase evolutiva da Terra. Na fase de mundo de provas e expiações. Então nós estamos num momento definitivo para a nossa trajetória espiritual. Às vezes a gente está tentando acertar vidas e vidas, vidas e vidas, e aí a gente chega neste momento em que os caminhos do bem e do mal estão muito bem delineados, tudo está muito claro, e aí a gente é testado para ver o que escolher. Porque hoje nós podemos olhar, por exemplo, para a juventude é alvejada por valores falsos, por tentações de toda origem, para se desencaminhar. Mas há também os valores corretos aí. Naturalmente, não dão muita importância para eles ainda, mas eles estão disponíveis. Essas casas que Jesus fundou na Terra, no Espiritismo, não estão muito bem disponíveis no Brasil, especialmente nessa pátria. Então, está tudo disponível. A questão é, o que nós temos escolhido? E aí eu gostaria depois que vocês refletissem em suas vidas, as escolhas que vocês têm feito neste período. Porque elas são muito profundas na sua jornada espiritual. Nós temos que olhar para isso. Então, essa proposta de Jesus de mudar a população da Terra é um dos grandes mecanismos de melhora da condição do planeta. E aí, neste contexto, veja, eu falei para vocês que a partir da década de 50 encarnaram espíritos muito atrasados. Só que aí Jesus mudou os critérios a partir do final do século XX, início deste século, e começou a enviar espíritos mais adiantados. Talvez você já tenha ouvido falar, no movimento espírita e fora dele, sobre as crianças índigo ou cristal, e cristal. Quem fala muito sobre este assunto, quem nos trouxe essas informações no movimento espírita é Divaldo Pereira Franco. Infelizmente, às vezes a gente interpretou de forma equivocada essa ideia, mas ela não tem nada de espetacular. Essa palavra índigo e cristal, na verdade, indica cores. Índigo é uma cor azul muito próxima do anil, muito forte, muito bonita. E cristal é a cor mais próxima do branco, meio prateada. Essas cores foram identificadas na atmosfera psíquica de determinadas crianças por psicólogos clarividentes norte-americanos. Então são médiuns que têm condições de ver parte do mundo espiritual, eles veem a aura da pessoa, ou sua atmosfera psíquica. E aí eles começaram a perceber que determinadas crianças apresentavam radiações diferentes, essas que encarnaram mais recentemente. E aí estabeleceu-se toda uma literatura acerca dessas crianças, porque elas já têm algumas características diferentes, elas necessitam de uma pedagogia diferente, e por aí vai. Mas o que nós sabemos de tudo isso não é no sentido de rotulá-las, colocar rótulos, são especiais, não é nada disso. São apenas espíritos um pouco mais adiantados do que a média da Terra, que vêm para ajudar a média a elevar um pouco o patamar. E o que nós sabemos sobre essas crianças, que muitos hoje já são adultos, é que os índigos trazem um grande desenvolvimento intelectual, um progresso intelectual acima da média da Terra, e trazem também um progresso espiritual. Muitos são médiums, muitos têm desenvolvimento das faculdades mediúnicas bem acentuado. Só que os índigos, eles não têm uma evolução moral ou emocional superior à dos encarnados na Terra. Está mais ou menos na média. Então, eles podem causar muitos problemas em razão disso. Porque trazem muita perspicácia, uma inteligência aguçada, mas às vezes não têm uma orientação muito segura. Só que aí depois vieram, mais recentemente, neste século XXI, as crianças que chamaram de cristais. Essas já são mais adiantadas ainda, porque elas trazem uma evolução emocional e moral superior à média da Terra. Então vocês que talvez tenham crianças em casa, na faixa dos 10, já na adolescência, ou que nasceram recentemente, talvez possam observar, parece que eles estão mais capacitados, são ativos, percebem as emoções das pessoas. Às vezes são difíceis de você comunicar, porque
ele está com um pensamento rápido e você não consegue. Essas crianças, muitos de adultos, trazem algo de especial para a Terra. Então é necessário que a gente olhe para elas com carinho e fazendo um esforço para educá-las dentro do nível que a gente consegue. Então, um dos recados que trazemos é para aqueles que convivem com crianças nessa faixa etária que observem-nos. Mas não digam nada disso que eu estou falando para vocês a eles, porque senão vai lançar um fardo muito grande, dizer, não, você é muito especial, você tem que mudar o mundo. Não digam isso, porque não é assim que funciona, né? Eles trazem naturalmente tarefas diferentes, mais profundas, mas nenhum deles vai mudar o mundo, porque ninguém tem este poder, nem o Cristo de Deus. Na verdade, o Mestre tem um poder muito grande de mudar o mundo, ele tem nos modificado fortemente, mas nenhum de nós tem, e essas crianças também não têm. Então nós vamos recebê-las apenas como aqueles que vêm nos ensinar grandes coisas. E a proposta do Cristo é que depois que os valores que estes corações vão semear na terra estiverem mais assentados, vão retornar para a terra essa massa de espíritos indecisos e vão encarnar como filhos destes a quem mencionei, que já são mais adiantados. E aí vai haver verdadeira troca de experiências em direção ao progresso. Então, isto está acontecendo. Mas está acontecendo também, já em fenômenos mais particulares, a encarnação de espíritos muito adiantados, grandes avatares. Como, por exemplo, nós sabemos que está encarnado nesta pátria Emmanuel, Eurípides Barçanufo, um alemão que talvez vocês não conheçam, chamado Albert Weitzer, que foi um grande missionário do Cristo no final do século XIX, início do XX. Temos também Joana de Andes, provavelmente irá retornar. Temos Mozart reencarnado, Galileu e vários outros avatares conhecidos aqui e de outros planetas que estão aqui. Mas esses são muito poucos e eles vão desempenhar tarefas específicas na renovação dos costumes e dos valores da Terra. Mas, e a tarefa que nos cabe? Que não é tão grandiosa quanto a desses espíritos. E aí, sobre essa tarefa, que ela está diretamente relacionada com o Espiritismo, eu gostaria de falar agora para vocês. A doutrina dos Espíritos, ela traz um conjunto de valores que talvez a gente ainda não tenha tido capacidade de compreender completamente, que é capaz, ou será capaz, segundo as próprias previsões de Allan Kardec, de se tornar a crença comum do planeta. Eu não disse religião comum, eu disse crença comum. São valores comuns. Por exemplo, hoje qual é o valor comum que prepondera no planeta? Em todos os campos, inclusive na religião. Os valores do materialismo. Ele tem nos dominado há milênios. Mas o Espiritismo vai oferecer um conjunto de valores diferentes, que tem a capacidade de cruzar as barreiras da separatividade, a barreira da nacionalidade, das religiões, e se tornar verdadeiramente comum. E é neste ponto que nós devemos trabalhar, nós que conhecemos o Espiritismo. Nós não podemos permitir que o Espiritismo se torne mais uma religião sectária, fundamentalista ou fanática. Não podemos. Bezerra de Menezes, que hoje completa-se 119 anos da sua desencarnação, 11 de abril, num livro chamado Atitude de Amor, psicografado, o médium agora não me recordo o nome, mas recentemente. Neste livro, Bezerra faz uma análise do processo de desenvolvimento e implantação do Espiritismo na Terra. Porque, como nós sabemos, Bezerra desempenha uma das tarefas de dirigir este movimento, uma tarefa atribuída pelo Cristo, dirigir este movimento, que é o Espiritismo, do mundo espiritual. Ele fez isso enquanto encarnado e desencarnado ele continua fazendo. E aí Bezerra nos apresenta uma divisão de 3 períodos pelos quais passará o Espiritismo, já está passando. 3 períodos de 70 anos, está nesse livro. O primeiro período, que se iniciou em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, esse seria o período de fixação das bases de legitimidade da nova doutrina. Então,
ela passaria a ser reconhecida como uma doutrina, como um conjunto de ensinamentos que tinha origem espiritual, não pertencia a nenhum encarnado. Então foi os primeiros 70 anos. E árduos trabalhadores tiveram que operar neste período para que o espiritismo não fosse massacrado. Ele foi muito perseguido nesta época. E conseguiram. O segundo período de 70 anos, que nós podemos ver claramente no Brasil, especialmente, foi o período de proliferação das casas espíritas e institucionalização do movimento. Então fundaram-se as federações, os grupos, as associações, casas e mais casas espíritas foram fundadas e a doutrina, então, passou a ter uma descentralização muito grande, os seus polos de divulgação, especialmente no Brasil. E tem uma tarefa entre as nações muito especial acerca do Espiritismo. Mais 70 anos. E aí, de 1997, que inicia-se o terceiro período, segundo a classificação de Bezerra. E este período terminará em 2067, de 70 anos, que é o período em que estamos hoje. Bezerra diz que esta é a fase da atitude. É a fase agora de vivermos os postulados da doutrina. Porque não necessitamos mais das instituições, elas já estão assentadas. A doutrina já é reconhecida como legítima, mas ela ainda é pouco vivida nas suas últimas consequências. E aí, então, é este período que Bezerra pretende, com a sua direção do alto, oferecer para nós. E viver os postulados da doutrina pode ser muito bem resumido naquela frase do Cristo, do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Porque o Espiritismo ele nos oferece, segundo a palavra dos próprios Espíritos, a religião cósmica do amor e da verdade. Religião cósmica porque está fundada nas leis naturais. Ela não é um conjunto de dogmas separatistas, não é nada disso. É um conjunto de leis naturais. São valores estabelecidos pelo próprio Criador, que não pertencem a nenhum de nós. Não existe nenhum chefe deste movimento, ninguém que possa se arrogar dono dele, porque ele pertence aos espíritos sobre as ordens de Deus. Esse conjunto de valores que são os mesmos que se aplicam em todos os outros planetas. Então, quando desenvolvemos a tecnologia de nos comunicarmos com espíritos de outros planetas, ou até irmos até lá, nós vamos chegar lá. E não se espantem com isso, gente, porque às vezes a gente fala, as pessoas têm um olhar assim meio estranho, mas Allan Kardec falou muito sobre a existência de vida em outros planetas, recebeu muitos espíritos de outros planetas nas comunicações. Então isso é algo muito comum e se tornará cada vez mais comum neste século. Então, quando for possível, nós fazemos uma visita, por exemplo, aos cidadãos de Marte. Lá nós vamos encontrar qual religião? Não vamos encontrar nenhuma. Vamos encontrar a religião cósmica do amor e da verdade. São valores que estão na natureza. Estando na natureza, eles estão acessíveis a qualquer espírito. Você não precisa desempenhar nenhum dogma, nenhum ritual, porque estão na natureza. E é isso que Bezerra quer, então, que nós vivamos neste período. O amor e a verdade. Empenhar-nos ao máximo de desenvolver este amor. Desenvolver o amor é desfazer o egoísmo, que é a mesma coisa. Desfazer o egoísmo e o orgulho é desenvolver o amor. E a outra, instruir. Buscar a instrução, não só nos livros da doutrina, mas em tudo que tem por aí. Porque a doutrina espírita não exclui nenhum conhecimento. Ela se amolda com a verdade que está revelada em outros lugares. Então é a grande tarefa que nos cabe desempenhar. E é aqui que fica para nós, neste processo de construção da nova terra, o que devemos fazer. Nós que resolvemos nos afiliar às correntes do Espiritismo, temos que lembrar disso. Será que estamos vivendo o amor? Será que estamos nos instruindo? Ou a gente ainda está um pouco ali paralisado, meio preguiçoso, na inércia?
Nós temos que refletir sobre isso. Porque Jesus não pode agressivamente fazer com que a terra avance de uma vez. Ele nunca fará isso. Ele está esperando o nosso consentimento. E quando a gente olha para os outros países, as outras nações, quando a gente descobre esses valores que o Espiritismo oferece, nós percebemos claramente que todos os outros países estão em severas dificuldades para compreender o amor e a verdade. Porque essa doutrina, infelizmente, ainda não conseguiu penetrar em outros países como fez no Brasil. Porque os corações ainda estão muito duros, estão muito apegados à materialidade. Então ela não conseguiu cruzar essas barreiras. Então às vezes a gente fica triste, se inquieta por viver neste país, mas às vezes se esquece que o maior tesouro, que é a espiritualidade que existe no universo, que são esses valores do Espiritismo, não a religião, mas os valores, foram depositados neste país de forma extremamente abundante. Se estivéssemos encarnados em qualquer outro país, em qualquer outra nacionalidade, talvez não tenhamos acesso a isso aqui. Talvez estivéssemos apenas repetindo os erros de outras vidas. Então nós temos que olhar para este ponto. Então, diante desta fase nova que se iniciará, dessas dificuldades íntimas que está acontecendo com todos nós, já finalizando assim, né? Vai mais uns 10 minutos, não sei se é bem finalizando. Mas, na última parte do tópico, eu gostaria de falar para vocês sobre 2 pontos sensíveis que os Espíritos nos dizem que ocorrerão nesta época em que vivemos. Isso está em Obras Póstumas, tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, que trata sobre este tema. E lá eles dizem que, neste período em que vivemos, nós teremos 2 dificuldades grandes. Os suicídios aumentarão muito e a loucura, palavra que tinha disponível naquela época, aumentará bastante também. Aí vocês podem pensar, não, loucura eu não sou, né? Suicidar também eu não vou fazer. Mas suicídio é um problema grave que nós temos que empenhar ao máximo para remover essa ideia dos corações, que ainda não receberam esta verdade. Mas eu gostaria de falar mais para vocês sobre este aspecto da loucura. Porque naquela época, no século XIX, a psiquiatria ainda estava muito pouco desenvolvida comparado a hoje, então não tinha as palavras que a gente tem hoje. Quando eles dizem loucura, eles estão se referindo aos distúrbios mentais, ou às dificuldades do equilíbrio da mente, que hoje nós conhecemos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, e aí tem as mais graves, né, as esquizofrenias, as psicoses. Mas existe uma que talvez, ou 2 que talvez esteja rondando os nossos corações, que é a ansiedade e a depressão. Talvez poucos de nós tenham chegado até aqui sem encontrar-se com essas 2 senhoras muito desagradáveis. E nós temos então que nos acautelar. E aí percebemos que este é um trabalho interior. Porque nós não lidamos com a depressão e com a ansiedade por fora, porque são coisas dentro. São inquietações do espírito muito profundas e muito complexas. Então, gostaria de fazer um alerta a vocês, que olhassem com carinho para estas situações, se elas vierem a acontecer com vocês ou em pessoas próximas de vocês. Porque isso tem um grande potencial de nos desestabilizar e nos causar grandes danos. E como podemos então lidar com a ansiedade e a depressão? Não tenho conhecido outro remédio a não ser aqueles que a doutrina espírita nos oferece. Podemos resumir em 4. Prece, que é a nossa comunicação com o alto, a nossa conexão com o próprio Criador, que ela é capaz de remover todos os obstáculos da nossa alma, é capaz de mudar o nosso estado vibracional muito, muito, de nos tirar dessas emoções. Ela tem esse poder. A meditação, que é aquele mergulho interior que nós fazemos quando aquietamos os pensamentos, quando aquietamos os sentidos e passamos a olhar dentro.
sem dormir, sem entrar em sono, fica ali no meio termo. É um processo às vezes difícil para nós, porque a nossa sociedade é muito rápida, tudo é muito rápido, são muitas questões que temos que pensar e etc, etc. Às vezes temos grandes dificuldades de parar o pensamento. E a meditação nos oferece essa possibilidade. O estudo de obras edificantes, ou seria o filtro que oferecemos sobre aquilo que recebemos no nosso pensamento. Isso se aplica não só ao que lemos, mas ao que assistimos, às músicas que ouvimos, tudo que sintoniza-se conosco num nível mais íntimo. Nós temos que olhar para isso, ter muita vigilância nesse setor. E por fim, que talvez seja aquele mecanismo capaz de regenerar qualquer coração, que é a ação no bem. Agir pelos propósitos da caridade. Sair da zona de conforto dos nossos interesses egoístas, das nossas necessidades e buscar o outro, olhar para o outro. É urgente fazer isso. E é o que Bezerra está nos propondo, nesta fase em que estamos. Porque a gente não vai chegar até onde Jesus quer que a gente chegue sem passar por este mecanismo, por esta vivência do amor. Porque uma das grandes deficiências da Terra é a evolução moral. Nós desenvolvemos muitas tecnologias, o nosso intelecto está muito desenvolvido, só que a nossa moralidade, a nossa capacidade de se relacionar com o outro e com Deus está seriamente atrás. E viver a caridade, ou transpor os limites do ego, é aquilo que nos faz sintonizar com as melhores frequências da vida, que nos fazem sintonizar com esses espíritos numerosos que trabalham pelo Cristo e com o próprio Cristo, com o próprio Mestre. Porque quando ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, não tenhamos dúvida de que ele está. Mas a pergunta é, será que nós estamos com ele? Será que nós abrimos o coração para se conectar com Jesus? Muitos poucos o fazem, em razão dessas inquietações que trazem. E um outro tópico que precisamos olhar também, que é um pouco mais complicado para nós, é o apego imenso que nós ainda temos à materialidade, à vida material. Então, nós temos uma necessidade muito grande de sensações, nós somos muito identificados com o nosso corpo, com a nossa aparência, às vezes criando problemas complicados. Nós temos uma expansão muito grande da nossa personalidade em cima do nosso patrimônio, que é a avareza, a ambição, a ganância, que azeda a vida, dificulta a nossa jornada, cria muitos problemas. Isso tudo decorre do apego que nós temos à vida material. E aí, talvez uma das melhores soluções para isso é o fato do Espiritismo nos revelar que a nossa existência essencial é espiritual. E o espírito não tem nenhuma necessidade corporal. Elas não são reais para o espírito. E essas coisas que a gente sente aqui são meros eventos transitórios de uma viagem que nós fazemos para aprender alguma coisa. Elas não nos constituem. Isso não é levado para além. Nós precisamos olhar para isso. E cada um refletir dos pensamentos que me vêm, das coisas que eu quero fazer, quais têm a ver com o meu corpo e quais têm a ver com o meu espírito. Será que eu estou aplicando mais a minha energia nas construções físicas transitórias ou nas construções imortais que permanecerão pela eternidade? É algo que devemos olhar. Porque aqueles espíritos que estão trabalhando contra o Cristo e querem impedir ou atrasar ao máximo a evolução deste planeta, eles nos exploram neste ponto, no nosso apego à materialidade. E cria uma série de dificuldades para nós. Uma série de confusões, de doenças, de obsessões, todas neste ponto frágil nosso. Então nós temos que olhar para isso. E como lidar com a materialidade, os espíritos também responderam. Eu acho particularmente essa resposta difícil de aplicar. Eles disseram assim, como lidar com o egoísmo, com o apego à materialidade? Eles disseram,
praticando a abnegação. Mas não resolveu muito, né? Porque eles simplesmente disseram da virtude que é oposta ao egoísmo. Mas essa é o jeito de fazer, gente. Praticando a abnegação. A renúncia. Renúncia dos nossos interesses, da nossa busca por sensações, por coisas, por importância, pela vaidade. Renúncia. Quando a gente transpõe os limites do ego em direção ao outro, passa a olhar as necessidades dos outros, a dor que também visita o coração dos outros, nós vamos percebendo que o melhor é renunciar à nossa própria. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Francisco Cândido Xavier, será sempre para nós uma imensa referência de entrega a Jesus, nós percebemos que toda a tarefa dele, de seus 92 anos, teve como uma das principais elementos a abnegação. Ele não poderia jamais ter oferecido toda a obra mediúnica que ele nos ofereceu se ele estivesse preocupado nas suas coisas pessoais, em ter um salário maior, em ter uma casa melhor, em fazer uma viagem, eventualmente em se casar e ter filhos, que não lhe foi permitido. Se ele estivesse pensando só nessas coisas, será que ele teria encontrado tempo e energia para psicografar mais de 400 obras? Milhares de cartas consoladoras, de espalhar a mensagem do Cristo pela sua própria vida? Não teria. Né? Então, quando nós nos devotamos aos nossos interesses pessoais, que são muito legítimos, o problema é que a nossa vida ela tem um tamanho assim. Ela é só para nós. Ela é muito pequena. Quando nós transpomos esse limite, saímos do ego e buscamos o outro, buscamos o interesse comum, o bem comum, a nossa vida tem uma dimensão imensa. Porque já não sou mais eu, é a vida de vários outros que cruzam o meu caminho e para quem eu posso fazer algo de bom. Para quem eu posso doar algo de mim. Isso talvez seja uma das maiores urgências nesse período. Porque haverá muitos desequilíbrios nas pessoas. As pessoas vão polarizar ainda muito as emoções do medo, as emoções da ansiedade, desta angústia, da tristeza, isso ainda vai haver muito. Então nós precisamos começar a olhar para os outros e oferecer algo de nós para eles. É isso que talvez Bezerra peça a nós do movimento espírita. Vamos sair um pouco do conforto das casas espíritas ou dos ensinamentos da doutrina e buscar aqueles, por exemplo, que convivem conosco no nosso trabalho ou que convivem na nossa própria família ou pessoas que estão além também desses ambientes. Porque quando nós nos dispomos a ajudar e a servir, o Mestre coloca no nosso caminho as oportunidades de trabalhar. Então, vocês podem olhar, na vida de vocês certamente vão encontrar muitos chamados, muitos pedidos de ajuda, muitas oportunidades de servir. Elas apareceram, tenho absoluta certeza que sim. Eu não sei se vocês as aproveitaram, mas elas apareceram. Se vocês começarem a aproveitar, elas aparecerão mais e vão se multiplicar. E aí então nós nos convertemos em trabalhadores do Cristo. Sempre foi esse o objetivo do Espiritismo. Ele foi enviado antes desta época em que vivemos, para que uma quantidade mais ou menos numerosa de trabalhadores do Cristo se formasse e pudesse sustentar os corações menos capacitados nessa jornada dura em direção ao mundo de regeneração. Talvez o Brasil venha desempenhar imensas tarefas nesse setor. No setor da consolação, do amparo, livre de preconceitos, livre de exigências e sectarismo. É um processo verdadeiro de fraternidade que nos cabe viver. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de Bezerra de Menezes. Até em homenagem aos 119 anos da sua partida deste mundo. Sei que ele está do outro lado, sustentando este movimento e está certamente atuando profundamente no processo de regeneração deste planeta. E esta mensagem ele deu no 3º Congresso Espírita Brasileiro, que foi feito no ano de 2010, em homenagem aos 100 anos do nascimento de Francisco Cândido Xavier.
Essa mensagem foi dada pela psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Talvez você já tenha ouvido, é muito comum. Bezerra é verdadeiramente um dos espíritos que está sempre presente nos grandes congressos, nas reuniões dos espíritas, porque é a tarefa dele do outro lado. Então eu vou ler, porque ela fala um pouco deste período e fala um pouco da nossa tarefa na construção do novo planeta, da nova Terra. Ele diz assim: esses dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhardes na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seria fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitai pelo mundo de sombras. Mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martiriológio, a época dos mártires, dos primeiros tempos cristãos. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo ou ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas e geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos e espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem. Nós outros, porém, guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar sempre, trazendo Jesus de volta, com toda a pujança daqueles dias que vão longe e estão muito perto. Jesus, filhos e filhas queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. Com muito carinho, do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Que essas palavras deste grande apóstolo do Espiritismo possam inspirá-los a fazer algo de bom com esta encarnação e a contribuir com a tarefa de Jesus neste tempo. Porque Ele também necessita de nós, para que a Terra um dia veja uma alvorada nova, diferente, plena de bênçãos e de um aprendizado e de uma luz que ainda nem podemos imaginar. Jesus os abençoe. Agradeço pela paciência, muita paz.